Pessoal, eu gostaria de contar um pouco do meu testemunho. Eu não sei se vai edificar ou não a sua vida, mas eu espero que sim. E dentro desse meu testemunho, eu gostaria de falar, de responder uma pergunta que é sobre predestinação, se eu acredito em predestinação ou não, que nós fomos predestinados por Deus ou não. Mas antes eu quero dizer que eu respeito a opinião de cada pessoa. Eu não acho que eu sou dono da razão, então eu posso, porventura, estar errada, mas é a minha opinião, então eu espero que vocês respeitem a minha opinião, assim como eu respeito a de vocês também. E eu vou dizer o porquê que eu acho, porquê que eu acredito em predestinação. Eu vou falar com base na minha experiência, porque eu só posso falar com base na minha própria experiência, eu não posso falar por outra pessoa. Mas enfim, quando eu era criança, quando eu nasci, eu acredito que eu já havia sido predestinada desde que eu estava no ventre da minha mãe, porque eu sempre tinha no fundo do meu coração o desejo de agradar a Deus. E eu sempre tive esse desejo. E embora eu não conhecesse Deus de perto ainda, embora eu não tivesse tanto conhecimento da Bíblia, eu sempre tinha o desejo de fazer tudo certo, de ser obediente, de agradar a Deus de certa forma. E quando eu cresci, com meus 14 anos, foi que eu comecei a ler a minha Bíblia. E assim, na minha cabeça eu sempre acreditei que eu estava salva, embora eu não sei se eu estava mesmo ou não, mas eu sempre tinha em mente que eu já estava salva, porque para mim eu já tinha um coração inclinado para Deus. E é, quando eu quando eu era com meus 14 anos, eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a entender melhor que eu precisava consertar muitas coisas na minha vida. Que muitas coisas precisavam ser consertadas, que tinham muitos erros em mim. Então, assim, foi na minha primeira vez que eu li a Bíblia, eu me lembro que foi como uma espada mesmo ali, como uma coisa que realmente me mexia comigo, e eu entendi que eu precisava mudar, que eu precisava mudar de atitude. E eu entendi que a transformação na minha vida ela começou de dentro para fora, porque foi ali que eu vi que eu não só precisava mudar, mas que eu precisava da ajuda do Espírito Santo para que eu realmente mudasse. E foi ali que eu então me entreguei a Deus, entendi que o Espírito que eu tinha necessidade de mudar. E foi aí que veio a minha transformação. E que eu acredito em predestinação, porque eu sempre quis obedecer a Deus, mas ao mesmo tempo eu entendi que eu precisava ser transformada. E foi com meus 14 anos que eu fui para a igreja e me batizei nas águas, e fui lá na frente também aceitar Jesus. E foi nessa idade que eu entendi que eu precisava ir lá na frente, porque realmente eu não sabia que eu não tinha tanto assim conhecimento da Bíblia antes de ler a Bíblia, então eu não entendia que eu precisava ir lá na frente aceitar Jesus, porque eu acredito que se eu soubesse, desde que eu era criança, desde que eu era pequena, eu já teria ido, né? Mas enfim. Mas de qualquer forma, eu fui lá e aceitei Jesus, e o Senhor me transformou. E esse é o meu testemunho. Então, assim, eu acredito em predestinação, porque eu sempre tive esse desejo, eu nunca me rebelei contra Deus, eu nunca fui assim rebelde, mas eu não. Mas você pode me perguntar, Lia, mas quantas pessoas que foram rebeldes, quantas pessoas que já mataram, que já se prostituíram, que já fizeram coisas erradas, que já roubaram. Então, enfim, a gente não pode
julgar o coração das pessoas. Então, assim, muitas vezes a nossa carne é fraca. Então, quando nós pecamos, às vezes é a nossa carne, mas não é o nosso coração. Então, quando eu era adolescente, que eu cometia pecados, que eu cometia erros, era a minha carne, mas não era o meu coração, não era no fundo do meu coração que eu fazia aquilo, não era com prazer que eu fazia aquilo, mas era a minha carne que me dominava. Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia Sagrada, porque é lendo a Bíblia que a gente é transformado. É através das Escrituras que nós somos transformados. Porque quando Deus nos transforma, já não é mais a nossa carne que está agindo sobre nós, mas o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, amados, é isso. E eu espero que isso tenha edificado a sua vida de alguma forma e que você tenha entendido um pouco mais sobre o meu testemunho. Deus te abençoe. Beijo.